Olá, turma, tudo bem? Seguimos então com a nossa aula de português instrumental. Hoje é a nossa segunda aula, né? Na primeira aula falei um pouco, fiz uma introdução sobre a nossa disciplina, né? O que vocês podem esperar da disciplina. Falei um pouco do meu currículo e apresentei um pouquinho da importância da leitura e da escrita para vocês. Mesmo que vocês estejam fazendo o curso técnico em agropecuária, é importante sempre, né, a prática da leitura, que consequentemente vai ajudá-los na prática da escrita. Seguimos então com a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é as funções da linguagem, né? Então nós vamos ver que dependendo da nossa comunicação, o momento da nossa comunicação e para quem eu estou me comunicando, eu tenho que adequar as funções de comunicação. E antes de a gente discutir as funções de linguagem, vamos questionar um pouco sobre o objetivo de escrever um texto, né? Por que escrevemos textos? Né? Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações ao escrever um texto. Nós transmitimos informações, nós tentamos convencer o outro a fazer ou dizer algo, assumimos compromissos, ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Então, ao escrever textos, e dependendo para quem eu vou escrever, eu tenho que me adaptar. Lembra que eu falei na primeira aula? Nós temos que adaptar a linguagem para quem com quem eu estou me comunicando. E a mesma coisa é pensar no momento em que eu for escrever meus textos. Tá? Então, as funções da linguagem vai nos ajudar a pensar nessas adaptações, tá? Como usar essas funções. Lembre-se, diferenciar que o objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. Então, diferenciar que objetivo predomina. Então, qual é o objetivo que você tenha ao fazer uma comunicação? Quando você quer pedir um aumento para o seu chefe, qual é o objetivo da sua mensagem? Né? Quando você quer chamar um amigo para conversar, para chamar a atenção de uma coisa que ele fez e não gostou, que linguagem você vai usar? Então, função da linguagem é nós, falantes da língua portuguesa, saber lidar com esses elementos que nos ajuda e nos faz com que nós adaptamos esse uso da linguagem no nosso dia a dia. Então, as funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação, que esses elementos nós vamos ver logo agora a seguir, tá? Então, os elementos da comunicação são o emissor. Quem é o emissor? O emissor é quem emite, é quem codifica a mensagem. Neste momento, estamos no momento de comunicação. Eu estou dentro de um texto, aula, com vocês. O emissor sou eu, professora Cristiane. Eu estou emitindo uma aula, eu estou emitindo uma mensagem. Qual que é o objetivo do meu texto? Qual é o objetivo da minha aula? Orientá-los, né? Orientar vocês, meus alunos. Vocês, meus alunos, são o que eles chamam aí nos elementos de comunicação de receptor. O receptor é aquele que recebe, aquele que decodifica a mensagem. Decodificar. Tudo que nós recebemos, nós temos que questionar, nós temos que refletir. Não é só receber e engolir as informações, viu, gente? Então, eu tenho que, por ser um receptor, eu tenho também que questionar o que as pessoas estão me falando. Então, nós temos o emissor, o receptor, nós temos a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Neste momento da nossa aula agora, a mensagem é o conteúdo, né, da disciplina de língua portuguesa. Essa é a mensagem que eu estou tentando passar para vocês hoje. E hoje o nosso tema da aula é funções de linguagem. Né? Então, dá para fazer o exemplo com a nossa própria aula aqui para explicar, né? O referente. O que seria o referente numa comunicação?
O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor, o assunto. Então, nós estamos dentro de um contexto, estamos em um contexto de ensino, numa sala de aula, mesmo que seja uma sala de aula virtual, mas estamos numa sala de aula, tá? Esse é o nosso referente, o contexto, então, é a nossa sala de aula, né? É o ensino. O código, conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Como que eu estou passando essa aula para vocês? Como que eu estou passando a mensagem, né? Eu usei slides, eu usei muitas palavras, né? Palavras, textos coloridos, para chamar a atenção de vocês. Esse é o meu código, né? Além da minha oralidade, além da minha fala. E qual é o canal? O meio pelo qual circula a mensagem. Se nós estivéssemos hoje numa sala de aula física, o nosso canal seria, então, a nossa sala de aula e eu com vocês, né, falando frente a frente sobre a aula, dando uma aula normal. Mas, neste momento, o canal de comunicação nosso é o computador ou o telefone, porque é através dele que eu consigo passar a mensagem para vocês. É o nosso canal de comunicação neste momento. Então, dentro desses elementos de comunicação, nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o referente, o código e o canal. Aqui nós temos, então, um mapinha sobre os elementos de comunicação. Então, primeiro, nós temos aí o emissor, que está esse bonequinho em azul. O emissor é a pessoa que fala, é a pessoa que passa a mensagem. E aí, em segundo, eu tenho o receptor, é aquele que recebe a mensagem, esse que está em laranja. E dentre esses dois falantes, eu tenho o código, como que eu vou passar a mensagem para o meu receptor. A mensagem, que é a mensagem, na verdade, é o que eu quero falar, e eu tenho aí o canal, né? Como que essa mensagem ela vai ser distribuída? Eu vou falar, eu vou passar por telefone, eu vou mandar um e-mail, tudo isso é um canal de comunicação. E eu posso ter também um referente, uma terceira pessoa. Eu posso estar falando sobre um assunto, eu posso estar falando sobre um autor, um pesquisador. Então, eu posso ter uma terceira pessoa aí nesse referente, para ser o referente da comunicação. Aí, então, nós temos um esqueminha só para vocês entenderem como que se dá esses elementos da comunicação, então, no nosso dia a dia e na nossa fala, na nossa comunicação. Então, qual o objetivo de um texto? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ao efeito que quer causar ao receptor. Então, a comunicação, ela apresenta variedades de funções. Eu tenho a função para eu conversar com meus pais, ligo para os meus pais, então eu vou usar uma função mais emotiva, né, de carinho com meus pais, né? Então, quando eu quero convencer o meu marido de que nós precisamos comprar alguma coisa, eu vou usar, então, a função de convencimento, né? A função da linguagem de convencimento, que a gente vai ver uma por uma. Então, cada um de nós temos e nós conseguimos dominar essas características da linguagem na hora da comunicação. Então, nós vamos ver cada uma das funções, né, dentro de possibilidades de comunicação. Então, as funções da linguagem são as seguintes. Eu tenho a função emotiva, que é o exemplo que eu dei para vocês. Eu vou ligar para os meus pais, que não moram na minha cidade, eu vou usar uma função emotiva, né, de carinho, de saudade, né? Ou ela pode ser chamada de função emotiva ou expressiva. Centralizada no emissor, né, aquele que fala, né? Revela a sua opinião, a sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular. Interjeições e exclamações. Então, quando eu ligo para os meus pais, eu digo, eu estou com saudade, né? Eu estou com saudade, eu estou usando a primeira pessoa. O verbo estou na primeira pessoa. Eu posso porque é minha emoção, é uma questão particular. Então, é uma função que funciona neste momento. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor. Aí eu tenho um exemplo aí. Um recorte, né? Estou tendo agora uma vertigem. Tenho
um pouco de medo, a que me levará à minha liberdade. O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. A gente vê que é uma carta melancólica, né? Você tem, então, verbos aí na primeira pessoa. Estou, tenho, né? É o que estou escrevendo, né? Isso me deixará solitária. É uma linguagem que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem mais proximidade. Não é uma linguagem que nós vamos usar no nosso curso, por exemplo. Nos nossos textos escritos, nós não vamos usar essa função emotiva. Nós vamos usar outro tipo de função, mas vocês têm que conhecer essa função para vocês saberem que vocês também a usam. No nosso curso, essa função emotiva, ela não pode aparecer, tá? Nos textos, ok? Aqui nós temos um poema, né? Um exemplo aí de função emotiva, né? Um exemplo da função emotiva. O autorretrato é um texto do Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembranças, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restarás? Um desenho de criança, corrigido por um louco. É um texto particular, é um texto emotivo, é um texto, né, que garante, então, esse tipo de escrita. Por exemplo, nas nossas aulas, no curso de vocês, não é esse tipo de função emotiva que vocês vão ter que escrever. Vocês vão escrever outro tipo, usar outro tipo de linguagem, tá? Esse tipo de linguagem emotiva, ela não funciona no curso técnico, tá? Então, a gente tem que conhecer as funções para a gente saber qual eu posso usar, qual eu não posso usar. Então, a função emotiva, né? Observe que este texto está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões de um eu lírico, ou seja, daquele que escreve. É um texto subjetivo e pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes, me pinto nuvem, ou seja, eu me pinto nuvem, né? É muito particular, né? Muito pessoal. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem. Então, é um texto lírico que vai, na verdade, expressar todo esse sentimentalismo do autor e que ele usa a função emotiva para, então, escrever as suas emoções. Aqui um resuminho da função emotiva. Características: sempre os verbos podem ser usados na primeira pessoa, né? Emoções, interjeições, exclamações. Onde aparece? Blogs, autobiografias, cartas, em poemas também aparece, no caso, como a gente viu. Outra função da linguagem é a função referencial ou função denotativa. A palavra denotativa significa significado real, tá, gente? Porque tem a palavra conotativa. Conotativa significa algo que não é real, tá? Que é ficção. E aqui nós temos o sentido real. E conotativo é o sentido que pode ser um sentido variável, um sentido que pode ser uma metáfora, ou seja, não é o sentido real do mundo lógico, tá? Então, a função referencial ou denotativa, centralizada no referente, ou seja, naquilo, né, do que está se falando. Quando o emissor procura oferecer informações da realidade, do mundo real. Objetiva, é direta, é denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular. Então, quem que é a terceira pessoa do singular? Então, eu tenho eu, tu, ele, né? Ele promove, ele observa. Então, observa, que eu tenho que usar o verbo na terceira pessoa. Observa, fala, descreve, tá? Aponta, que a gente vai ver depois como usar esses verbos nos textos de vocês. Usadas nas notícias de jornal e livros científicos. Descrições de fatos. Então, por exemplo, aqui nós temos um trecho. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica,
que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições públicas. Então nós temos aqui uma notícia, né? É um texto histórico, né? Que conta uma história. Então você tem objetivo, fala da realidade e descreve uma situação. A gente vai ver também o que é texto descritivo, dissertativo e narrativo. Aqui nós temos um texto que está descrevendo uma situação. É o que vocês vão ter que aprender a fazer na minha disciplina, porque são trechos de textos que vocês vão aprender a fazer resumos. E aí depois eu vou falar com mais calma. Mas neste momento estamos falando da função referencial. Então nós temos aqui um texto referencial que fala da realidade, né? Discute uma realidade e fala sobre um determinado fato. Aqui nós temos um exemplo. A notícia, os jornais, é o exemplo aí do uso das funções referencial, porque tem sempre um referente que a gente consegue saber do que aquilo está falando, né? Então você tem aqui o site da CNN, foi recortado aí no dia 28, né? Então você tem o tema da notícia: Olimpíada de Tóquio. Vacina não será obrigatória para atletas, diz COI, que é aí o Comitê, né, Olímpico Internacional. Então, segundo o Comitê Olímpico Internacional, né, atualizou a cartilha com regras de segurança sanitária para Covid-19. Então, a gente tem uma notícia. Qual que é a mensagem? De que os atletas não serão obrigados a tomar uma vacina. Tá? Então, como que nós lemos essa notícia? Através do computador, né? Que é o canal onde nós conseguimos ler a notícia. Tá? Então, o referente, então, é a mensagem. A mensagem é do que está sendo falado o texto. Um texto objetivo, um texto centrado, é um texto lógico. Essa é uma mensagem que usa, então, a função referencial. Aqui eu tenho um exemplo também de um artigo. É um artigo baseado no artigo no artigo científico, artigo sustentabilidade na agricultura. Então eu tenho aqui um contexto que vai me dizer, ó, a sustentabilidade deve ser vista nas dimensões econômica, social e ambiental. A dimensão econômica, muitas vezes a mais considerada, é fundamental para a efetividade de qualquer atividade. Toda atividade precisa proporcionar o retorno financeiro suficiente para garantir a manutenção dos processos e a adequada rentabilidade econômica para que os que estão diretamente envolvidos com a mesma. Por sua vez, a dimensão social está fundamentada na capacidade que uma determinada atividade tem para reduzir as desigualdades ou proporcionar equidade social. Não vou ler todo o texto, mas é só para vocês entenderem que aqui se trata de um texto, de uma reportagem baseada no artigo científico, ou seja, é um estudo, né, sobre a sustentabilidade na agricultura, e que a função usada nesse tipo de texto é a função referencial. Fala de um assunto, discute o assunto com seriedade, tá? E é esse tipo de texto que vocês têm que aprender a construir, ao vocês se posicionar, ao vocês falarem de uma determinada realidade, tá bom? Então, aqui nós temos mais uma vez um exemplo de texto referencial. O resuminho do texto da função referencial. Características. Terceira pessoa do singular. Eu não posso usar a primeira pessoa para falar sobre... um repórter não pode falar eu acredito, eu penso, eu vi. Então, ele sempre fala segundo os fatos, segundo o acontecimento. Tá? Então, terceira pessoa, informações, descrições de fatos, neutralidade, eu tenho que dar notícia, passar o meu texto sem dar a minha opinião. Onde aparecem jornais e revistas, como a gente viu o exemplo, livro técnico, teses e dissertações ou monografias de final de curso. Seguimos com as funções da linguagem, vamos falar da linguagem apelativa, ou conhecida também como conativa. Ela centra-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Então,
Quem está fazendo a mensagem vai primeiramente saber para quem a mensagem vai ser dirigida, porque ele vai pensar como ele vai convencer o seu receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo. Verbos no imperativo são verbos de ordenação, ou seja, que nos dá ordem. Quando você vê uma propaganda que se diz assim, compre, compre esse produto, você tem o verbo aí, compre, está te dando uma ordem, tá? Leia, assista, veja, beba, use. Esses verbos são os verbos usados nas propagandas, que vocês vão ver depois. São verbos no imperativo. E esse fato de usar esses verbos é o que a gente chama de função apelativa. Está apelando para o receptor, chamando a sua atenção, tentando convencer. Usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Eu tenho um exemplo aí, de um recorte também de um discurso, meu estimado povo, né? Aparentemente um discurso político. Que a bênção de Deus, político não, é um discurso de algum líder religioso, né? Meu estimado povo, que a bênção de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vocês. Então parece próximo da pessoa, tenta convencer, né? A pessoa de que ela é muito próxima. Então, o discurso e sermões fazem parte também da função apelativa. Aqui nós temos 4 figuras que exemplificam, então, o uso da função conativa. Né? Eu tenho aqui um cartaz sobre o Dia Mundial da campanha contra o abuso, né, sexual da criança e de adolescente. Aí você tem o verbo faça, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Está ordenando a pessoa a participar, né? Usa um verbo aí no imperativo para convencer a pessoa a participar da campanha. Figura 2. Propaganda da Friboi. Friboi, peça, Friboi. Carne confiável tem nome. Peça, outro verbo imperativo, para chamar a atenção para a gente comprar essa marca. Figura 3. Ingresse no serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Você tem 2 verbos aí nessa propaganda. É como se estivesse chamando os jovens, né, para ingressar no serviço militar. Ingresse, está te ordenando, faça parte. Tá? São verbos muito comuns aí quando a gente usa a função conativa para convencer as pessoas, né? Vote, aí você tem a figura 4, né? Vote tiririca, pior que tá, não fica. Você tem o verbo aí no imperativo, ordenando a você votar no candidato. Vote tiririca. Então, nós temos que analisar os textos e verificar quais que vai, então, nos convencer, porque a todo momento esse tipo de texto nos é apresentado. Então, preste atenção. Então, esse é um tipo de função, se usa aí nesses textos o que nós chamamos de função conativa. Aqui nós temos o resuminho aí do que é a função conativa. Então, nós temos as características segunda pessoa do singular e verbo no imperativo. Verbo no imperativo, aqueles verbos que eu tentei destacar para vocês. Então, a publicidade usa faça, beba, compre, está ordenando o receptor a consumir um determinado produto. Onde aparece? Em discursos políticos, né, que os políticos tentam nos convencer para que a gente vote nele, nos sermões e na publicidade, como nós vimos nos nossos exemplos. A outra função que vamos ver é a função fática. Ela é centralizada no canal da comunicação. Testa a sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Aí você tem um exemplo aí, um recorte também de um diálogo, né? Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Então, a palavra alô, você só usa, então, dentro de um determinado canal de comunicação, que é no telefone. Né? Então, a função fática, ela é focada no canal de comunicação. Como você vai se comunicar naquele canal. Tá? Então, quando você fala alô, você já identifica que o canal de comunicação é óbvio, o telefone. Aqui nós temos um exemplo de uma tirinha, né?
Você tem um professor conversando com o aluno. O professor diz ao aluno: sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você anda muito desligado. Nas aulas gostaria que você participasse mais. Você entendeu? O professor pergunta ao aluno. E ele fica ali, pensativo, que é o Beto, né? Aí o professor pergunta: Beto, você está me ouvindo? Beto? Aí o professor fica olhando e diz: plim, plim. Ele diz: hã? O quê? Quando o professor ele usa, então, a linguagem da TV, o plim, plim, que é muito usado aí, associado à TV Globo, quando fala plim, plim, o menino ele já reconhece, né? Então aí faz uma brincadeira com essa função fática do uso da televisão, tá? Então é um exemplo. Aqui nós temos também uma charge, reclamações. Alô, é do Procon? Eu queria saber se ainda dá tempo de devolver 2020. Estou achando que esse negócio veio estragado. Então foi uma charge aí do ano passado, né? Com tudo que estamos passando, né, 2021 e o que passamos no ano passado. Então, é uma brincadeira aí com a reclamação do Procon. E aí você tem aí o canal de comunicação que a pessoa usa para fazer a reclamação com o ano de 2020 foi o telefone. É tanto que ela usa alô, né? Então, é um exemplo aí da função fática, tá bom? Então, observe que a preocupação do emissor é manter contato com o seu destinatário, testando o canal de comunicação. As falas do professor têm uma função fática, para saber se Beto está atento, no caso, a tirinha que nós vimos sobre o aluno e o professor. O mesmo ocorre com o famoso Plim Plim, da Rede Globo, que tem a função de chamar a atenção do espectador, que se distraiu durante o intervalo comercial. Para o canal, no caso, a televisão. Então, chama a atenção de quem está assistindo a TV, né? Então, isso é isso que a gente chama de função fática. O resumo da função fática. Interjeições, tentativa de manter a comunicação, lugar comum. Então, quando eu falo, sei, entendi, o que a gente chama de tentativa de manter a comunicação, né? E as interjeições, né? É onde aparece saudações, pedidos de atenção. Ei, psiu, é uma interjeição. Presta atenção aqui. Estou chamando a atenção do meu aluno, entendeu? Comentários sobre o clima. Então, você tem de saber usar essas linguagens, o que vocês usam todos os dias. A gente só está pontuando quais são esses tipos de funções dentro da nossa comunicação no dia a dia também. Vamos para a próxima função de linguagem, é a função poética. Ela é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se as palavras e suas combinações. Ou seja, nesse tipo de função, a gente pode brincar com as palavras, né? É a linguagem figurada, apresentada em obras literárias, letras de músicas e em algumas propagandas. Aí você tem aqui um trecho da música Garota de Ipanema, de Tom Jobim. Aí ele diz: moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, você tem aqui a linguagem criativa, né? É uma linguagem literária, tá? Aqui nós temos dois exemplos sobre o uso da função poética, que é a função que se permite, né, brincar com as palavras. A publicidade faz isso. Aqui nós temos a propaganda do perfume Quasar, da Boticário. Foi uma propaganda lançada no Dia dos Namorados. E aí ela faz uma brincadeira, né, com a palavra casar. Aí você tem o texto, quer casar comigo, né? Então, na propaganda do perfume Quasar, de Boticário, podemos perceber que é uma brincadeira com as palavras quasar e casar, tá? Então, isso é uma função poética. E aí nós temos aí o outro exemplo, que é um símbolo aí do infinitivo e que tem uma mensagem nesse símbolo. É uma mensagem contínua, né? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, é uma mensagem contínua, bem bacana, tá? Então, a linguagem, a função poética permite que a gente brinque com as palavras, que a gente brinque com a linguagem. Que na verdade, são textos, né, usados mais na literatura, na publicidade. No curso técnico, é claro que nós vamos exigir outro
tipo de função para vocês ao escreverem os textos. O resumo aí da função poética. Quais são as características? Ela é subjetiva, né? Ela não é objetiva, ela não precisa falar da realidade, né? Usa figuras de linguagem, brincadeira com o código, né, das palavras, onde se aparece em letras de música, propaganda e, é claro, na própria poesia. E é um tipo de texto que dificilmente nós vamos usá-lo aqui no curso técnico, tá? Vocês não vão escrever texto poético, tá? Vocês vão ter que escrever e saber escrever texto lógico, texto coerente, ok? Nós vamos agora para a nossa última função da linguagem, nosso último exemplo. É a função metalinguística. Ela é centrada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. A música que fala da música, o cinema, um filme que fala sobre o cinema, metalinguagem, usando a linguagem para falar sobre aquele mesmo assunto. Aqui nós temos o exemplo de um dicionário, palavra protuberância, e nós temos palavras no dicionário que explica então a palavra que está aí em destaque. Nós temos aqui dois exemplos. O exemplo do filme Lisbela e o Prisioneiro, ou seja, é o cinema falando do próprio cinema, porque neste filme, em Lisbela e o Prisioneiro, Lisbela, que é a Débora Seco, Falabella, é uma moça que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood e dos filmes que assiste. Então, aqui nós temos uma metalinguagem, né? O cinema que se fala aí do cinema também. E como exemplo, já no slide anterior, nós temos aí o dicionário. O dicionário são palavras usadas para explicar as próprias palavras. Então, função metalinguística é um resuminho, referência é o código, né? Sempre vai ser o código, onde aparece dicionários de gramática, poesia sobre poesia, cinema sobre cinema, propaganda sobre propaganda, música, né, que fala sobre a música. Então, é metalinguagem. É o código para explicar sobre aquele mesmo código, ok? Para fechar aqui a nossa aula de hoje, então, funções da linguagem. Então, as funções da linguagem não existem isolada em cada texto. Pode ter texto que há essa mistura da função poética com a função fática ou emotiva, tá? Embora uma delas acabe predominando. Sempre vai ser uma que vai predominar mais. Elas convivem, mesclam, entrecruzam o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto, para então defini-lo. Então, eu espero que vocês entenderam essa função da linguagem. Hoje essa aula era para ser uma aula ao vivo, mas não foi possível, eu tinha um compromisso que já estava marcado. E então, a nossa aula de sexta-feira que vem será ao vivo, tá? E fica essa aula de hoje para vocês. Vou deixar uma atividade também para vocês realizar, que foi uma atividade feita a partir da discussão da aula de hoje. Qualquer dúvidas, pode me perguntar. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.